Olá, essa é uma dúvida que muita gente tem. Se uma pessoa falece, as dívidas dela, ou até mesmo uma pena de prisão, será que podem ser herdadas pela família? Nesta análise, vamos mergulhar fundo nos limites entre a justiça e a herança. Então, vamos direto ao ponto. Uma condenação criminal, ela pode passar de pai para filho? A lei, felizmente, tem uma resposta bem clara para isso. Mas, como tudo no direito, existem algumas exceções bem importantes que a gente precisa entender. E para entender isso, a gente tem que conhecer um princípio fundamental: a intranscendência da pena. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. A punição é pessoal e intransferível. Ou seja, se alguém foi condenado, por exemplo, à prisão, essa pena morre junto com a pessoa. A culpa não vira uma herança. E isso não é só uma ideia, não. Está escrito com todas as letras na nossa Constituição. A lei é claríssima e funciona como um verdadeiro escudo protetor. Ninguém pode ser punido pelos erros de outra pessoa, nem mesmo da própria família. É um pilar da nossa justiça, muito diferente de como as coisas eram antigamente, quando famílias inteiras podiam pagar pelos atos de uma pessoa só. Ok, então a gente já entendeu a regra geral. A pena não passa para frente. Mas sempre tem um mais, né? Existem exceções bem importantes. E a chave para entender tudo isso é saber diferenciar o que é pena daquilo que é uma obrigação financeira. E aqui está a grande divisão. De um lado, temos os efeitos penais, como a prisão. São coisas personalíssimas que acabam com a morte do condenado. Ponto final. Do outro lado, temos os efeitos civis, que são basicamente as obrigações financeiras para reparar um dano. Essas sim podem ser transferidas. Elas são cobradas do espólio, que é o nome que se dá ao conjunto de bens que a pessoa deixou. E que obrigações são essas que podem sobreviver ao condenado? Bom, são basicamente duas. Primeiro, a obrigação de reparar o dano que o crime causou, ou seja, uma compensação em dinheiro para a vítima. E segundo, o perdimento de bens, que é quando a justiça confisca bens que foram adquiridos de forma ilegal. Mas agora vem a parte mais importante de todas. Se essas dívidas financeiras podem ser transferidas, quer dizer que os herdeiros podem acabar perdendo tudo o que têm? A resposta é um gigantesco não. E a lei estabelece um limite muito, mas muito claro para proteger a família. E essa é a regra de ouro do sistema. Anota aí. Os herdeiros respondem sim pelas dívidas do falecido, mas somente até o limite exato do valor da herança que receberam. O patrimônio pessoal deles, aquilo que já tinham antes da herança, sabe? Isso é sagrado, é intocável. Tá, a teoria é essa. Mas vamos ver isso na prática? Um exemplo com números ajuda a deixar tudo bem mais claro. Muitas vezes, os números explicam bem melhor do que as palavras. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um sujeito chamado João falece. Ele foi condenado a pagar uma indenização bem alta por um dano que causou, e ele deixou uma herança por seus dois filhos, a Lúcia e o Felipe. A dívida que o João deixou, essa de reparação de dano, é de R$ 1.500.000. É um valor bem considerável, né? Por outro lado, o patrimônio que ele deixou como herança para os filhos soma R$ 900 mil. Repara só, a herança é bem menor do que a dívida. E aqui a gente vê exatamente como a conta fecha. Ou melhor, não fecha. A dívida total é de R$ 1,5 milhão. A herança é de apenas 900 mil. Portanto, o valor que vai ser usado para pagar essa dívida é limitado ao total da herança, os R$ 900 mil. O ponto crucial aqui é o resultado final. A herança inteira, os 900 mil, é usada para abater a dívida. E os 600 mil que sobraram? O que acontece com eles? Simplesmente morrem com João. O patrimônio que a Lúcia e o Felipe já tinham, o dinheiro deles, a casa deles, fica completamente seguro. Eles não herdam a dívida, eles herdam apenas a responsabilidade sobre o patrimônio que receberam. Mas afinal, por que essa regra existe? Qual é a lógica por trás desse equilíbrio tão cuidadoso que a lei faz questão de estabelecer? No fundo, é uma grande busca por equilíbrio. De um lado, a lei tenta fazer justiça para a vítima, permitindo que ela seja compensada financeiramente com os bens que o ofensor deixou. Do outro, ela protege os herdeiros, que não tem nada a ver com a história, garantindo que eles não sejam punidos financeiramente por um ato que não cometeram. No fim das contas, o que esse princípio busca é um equilíbrio muito delicado. Garantir a reparação para quem sofreu o dano, sem cometer a injustiça de punir inocentes. A lei reconhece a dor da vítima, claro, mas ao mesmo tempo reafirma um pilar da justiça. A culpa é e sempre deve ser estritamente individual.